Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu estou aqui com Carol Delboni, que é educadora, escritora e pesquisadora especialista no comportamento adolescente, com formação em psicanálise e adolescente pelo SEDES, autora do livro Desafios da Adolescência na Contemporaneidade e o livro também As Dores da Adolescência, que inclusive dá uma olhada. Tá aqui, bem do meu ladinho, já conto mais para vocês sobre ele. Além disso, Carol também é colunista do jornal Estadão e mãe de 3 meninos adoles. Eu vou querer saber tudo desses desafios. Além de tudo que a gente tem para falar aqui, e tem mais. Ela atua na interface entre adolescência e educação em escolas e instituições, com consultas, palestras. Ufa, Ufa. que horas que você faz tudo isso, pelo amor de Deus? Nas 24 horas do dia. Bem-vinda, Carol, que bom ter você aqui. Muito bom, obrigada, Cíntia, é um prazer enorme, ainda bem que deu certo, Que eu bom, fico muito feliz. que bom. Muito Esse bom. tema adolescência, eu sou apaixonada pela adolescência, porque eu percebo, talvez a minha paixão pelos adoles, talvez tenha vindo de quase uma rejeição que eu vejo que as pessoas têm. Porque tem uma crença, né, de que adolescente é rebelde, de que adolescente, enfim, tantas crenças sobre adolescentes, e eu pensei, não, acho que eu tenho que dar uma abraçada nessa causa. E no fim, quanto mais eu me aproximo da adolescência, mais eu me apaixono por ela. Como que é a tua trajetória com a adolescência? Que bom, eu fico muito feliz, É. porque é isso, né, eu acho que tem muito, eu falo que tem muito estigma em cima da adolescência. Aham. E a adolescência como estudo na educação e mesmo na medicina, ela é muito recente, né, Uhum. a fase do desenvolvimento humano, ela é considerada apenas há 200 anos, a gente acha que isso é muito, isso não é muito. Não. Isso é pouco tempo, né? Então, se você não tem algo que é considerado na medicina, por exemplo, né? A gente está falando aqui da medicina, Uhum. esse algo não é estudado. Então, até mais ou menos 200 anos atrás, ninguém estudava o adolescente, o cérebro do Olha. adolescente, as mudanças que acontecem no corpo, né? Quando a gente entra nessa fase. Sim. Então, a gente vai criando uma série de estigmas, né? De tabus, de preconceitos, a gente vai pré-conceituando aquela coisa. E essa Uhum. coisa é um ser humano, é um Uhum. adolescente. Uhum. E é complexo, porque eu gosto muito quando as pessoas resolvem abraçar a adolescência, essa fase, Sim. porque a gente vai somando forças para ajudar a ir descomplicando uma fase que Uhum. precisa de muito acolhimento, É né? isso, é isso. Eu te ouvi falando esses dias no seu livro, né? Sempre com muita maestria, dizendo: não é fácil ser adolescente. Uhum. Eles são muito Não. criticados, eles são muito apontados e eles têm todos esses estigmas que eles precisam, inclusive, superar para sobreviver, quase, né? Mas não é fácil também estar na pele deles, né, Carol? Não, e a gente esquece disso. Uhum. Eu digo pais, educadores, responsáveis legais, né? A gente pouco, quando está diante de um adolescente, a gente pouco volta para nossa própria adolescência. E daí eu digo, não para comparar, porque não é para comparar, mas Sim. para usar como referência, né? Então, lembrar o que era a adolescência e como é sofrido, né? A adolescência, pela psicanálise e pela psiquiatria também, ela passa por 3 lutos, né? O adolescente passa por 3 lutos. Então, ele se despede da infância, e isso causa um luto nele, porque ele se despede de um lugar que é muito seguro, é muito Uhum. aconchegante, é muito Uhum. acolhedor. Ele se despede dos próprios pais, da imagem que ele tem dos pais, e também é muito duro se deparar com novos pais, Uhum. assim, Uhum. então, né, como os pais do outro lado também têm muita dificuldade, muitas vezes a gente escuta algumas mães, principalmente, dizerem que não reconhecem mais o próprio filho. Aquele Sim. filho também não reconhece mais a própria mãe e o próprio pai, Aham. né, só que a gente muitas Aham. vezes ou não sabe disso ou esquece disso. Uhum. E é duro, né, para eles é muito difícil olhar para os pais e pensar, nossa, mas minha mãe, ela é falível, minha mãe é chata, minha mãe fica de mau humor, meu pai fica de mau humor, meu pai mente para mim. Uhum. Então, É uma descoberta. são Aham. decepções muito duras. E além de tudo isso, tem as mudanças físicas e psicoemocionais, né? Então, o adolescente, ele começa a se deparar com a própria imagem no espelho e ter que reconhecer, primeiro ele precisa reconhecer aquela nova imagem que surge, para depois aprender a gostar dela, né? E daí lidar com ela no mundo, sair com ela para fora. Então, é muito Meu sofrido. Deus, olha o movimento, o quão robusto ele é. E aí eles ficam com o título de rebeldes, quando na verdade eles precisam era de ajuda, né? Para Exato. encarar cada um desses 3 lutos que você trouxe pra gente. Exato. Uhum. Eu falo, a gente mesmo, né, como adulto, a gente não dá conta de ficar se olhando no espelho.
Por que a gente quer que o adolescente se olhe no espelho e se goste, se ache Pois é, bonito, pois todo é. dia, todo momento, Pois é. né? Então, quando eu, por exemplo, né, eles falam que o cabelo tá ruim, ou a roupa não tá legal, ou alguma questão em relação ao corpo, a gente sempre fala, mas isso é besteira, não liga, isso é besteira. Não, não é besteira, não é besteira, isso é grande, isso é bem grande, Aham. Esses né? dias uma mãe me disse, Cíntia, o que que eu faço quando a gente vai tirar foto e o meu filho coloca a mão no rosto? Das duas, uma, É, ou o aceite colocando a mão no rosto, ou não o convite para foto. é Por que que ele isso, tem que sair na foto? é Quem isso. quer a foto é você, não ele. Olha, eu vou expor aqui uma coisa bem pessoal. No carnaval, eu estava na praia com 2 adolescentes, 2 meus, e um deles estava com 8 amigos. Então, eu tinha 9 meninos adolescentes na faixa de 16 anos. Tá, e você vai para o céu, segundo as pessoas que falam mal da adolescência. E a gente tava todo dia lá, acontecia alguma coisa, enfim. No último dia, eu falei assim, Fê, vocês podiam juntar todo mundo para eu fazer uma foto, que eu queria escrever um texto, eu queria fazer um post. Só que eu virei para ele e falei assim, só que vocês têm que colocar camiseta, porque a gente tava na praia, nunca ninguém coloca Claro, camiseta, né? claro. Ele virou para mim e falou assim, pra quê? Pra você expor a gente? Nossa Senhora. Eu ainda, tá? Meu Deus. Eu olhei para ele e falei assim, hã? Eu não sabia o que eu falava. Pra ganhar tempo, Não, você para ganhar disse, pensando, hã? Ele falou assim, não, porque o que você vai fazer é expor a gente na internet. Você perguntou se a gente quer? Eu falei, não precisa pôr a camiseta, esquece, eu desisti do que eu tava querendo. É isso. É isso. Perdeu o sentido. Não, acabou, você é fazer isso. um post sobre Não, eles. acabou, É isso. acabou. E talvez estejamos mal acostumados porque fomos adolescentes sem voz. Uhum, E os adolescentes de hoje são adolescentes que têm voz. perfeito. E talvez a gente não queira ouvi-los. Aham. A gente não tá, é isso, a gente não tá acostumado. Não Sim. somos adultos educados a ouvir adolescentes, reconhecer neles a fala e levar em consideração. O que eu acho muito estranho, porque a gente costuma, essa mesma geração de pais, costuma ouvir as crianças, reconhecer a fala das crianças. Muitas vezes os pais perguntam em excesso o que a criança acha e considera o que ela acha. Uhum. E quando esse filho cresce e entra na adolescência, a gente acha que a gente não precisa mais escutar. Porque aquilo que ele fala, a gente escuta como uma rebeldia, como uma falta de educação, Uhum. como um afrontamento. E não é, Uhum. não é. Uhum. E até mesmo se a gente olhar para nossa resistência, portanto, em ouvi-los, acaba incitando neles a necessidade de, quando eu for falar, eu preciso gritar, porque eu não vou ser ouvido. Sim. Agora, será que nós já exercitamos a escuta de tal modo que eles não vão precisar gritar? Não, né? São poucos os pais, assim, eu sempre falo que como é que a gente quer entrar no quarto do adolescente dando chute na porta, né? Então, a gente não entra, a gente entra de maneira delicada. Até porque eu sempre falo para você usar a simbologia do quarto, o adolescente que tem o próprio quarto, né? Sim. Ou mesmo quem divide quarto, mas usar a simbologia daquele espaço como a casa interna, é isso daqui, é essa simbologia. Eu não chego dentro de ninguém dando chute na porta, ou abrindo a porta com força, ou gritando e falando, mas essa casa é minha, você tem que deixar eu entrar, ou eu tenho direito. Não, esse lugar aqui é dele. E ele está construindo esse lugar, ele está aprendendo sem ferramentas nenhuma, né? Então, a gente tem que chegar com muita delicadeza. Talvez a gente ainda esteja no processo de aprender Sim. a ser pais dessa geração nova, né? Que aprendeu a falar e, portanto, talvez a gente precise exercitar a escuta, que Sem ninguém nos dúvida. ensinou, né? E que, então, sejamos a primeira geração de pais que ouvem os filhos, tá tudo bem, a gente pode dar esse start, né? Não tem problema nenhum. É uma honra, inclusive. É uma honra. E talvez a gente, com isso, a gente olhe um pouco, parte do que você traz no livro, por exemplo, sobre bullying, sobre autoestima, como é que essa criança, esse adolescente, né, esse adolescente que acabou de sair da infância, né, então acabou de ser criança e, portanto, era muito protegido, etc. De repente ele foi para a adolescência, ele teve que se virar. E aí ele vai se defender como? Se ele não pode, se ele não tem lugar de escuta, se tudo que ele fala é uma bobagem, se todo o sofrimento dele é minimizado.
talvez dentro de casa a gente possa proteger os nossos filhos de um bullying lá fora, não? Sim, e até educá-los e aparamentá-los também, né, ferramentá-los para que eles saibam identificar essas situações e saibam lidar com elas, né. Sim. Mas de novo, o primeiro passo é essa escuta, é validar a fala do adolescente, Uhum. validar o sentimento do adolescente. Essa é uma dor violenta que eles carregam, né, Uhum. essa Uhum. não validação dos próprias emoções e dos próprios sentimentos. Sim. E isso dentro de casa, da própria casa, é muito difícil. Uhum. Então, por Uhum. mais que tenha essa separação, que existe essa separação dos pais e que precisa acontecer, porque ele precisa se reconhecer no mundo, ele precisa dessa validação para conseguir entender que aquilo que ele está sentindo é algo que realmente tem valor, tem um espaço, tem um lugar. E como é que daí eu vou lidar com o outro, né? Como é que eu falo para o outro que a gente não ensina a criança pequena a não bater? Quando ela tá com raiva, por exemplo, ou quando ela dizer alguma coisa? Por que que a gente precisa, de novo, ensinar algumas coisas para o adolescente da mesma forma, só que entendendo que ele cresceu, né? Sim. Então, como é que eu ensino ele a lidar com a raiva? Como é que eu ensino a lidar com a angústia, com a tristeza, com a decepção? Tem uma série de emoções e sentimentos novos que aparecem nessa fase, né? Uhum. Eu falo que até Uhum. o Divertidamente traz isso Brilhante. brilhantemente, Com né? certeza. E entra ali na ansiedade quando entra na adolescência, porque aparecem situações novas que vão provocar novas emoções. Uhum. Uhum. E ele não sabe. Eu falo que o adolescente, ele entra na adolescência com uma caixinha de sapato vazia. E toda a vivência, ou toda a experiência que ele vai ter, ele vai ser capaz, se ele atravessou ela, né, com o apoio, com a ferramenta de um adulto, digamos assim, ele vai ser capaz de colocar aquela situação nessa caixinha. E a próxima vez que ele passar por uma dor, vamos supor, uma decepção amorosa, uma decepção de uma amizade, por exemplo, um bullying, né, uma exclusão muito grande, por exemplo, ele vai ser capaz de abrir essa caixinha e achar ali algo que vai dar para ele o suporte para ele atravessar aquilo de novo. Sim. E aquela sensação que eles têm de eu vou morrer, né, porque é muito forte, é muito forte, eles falam eu vou morrer, mas eles acham mesmo. Uhum. E a gente fala, não, isso é besteira. Não, não é. Mas se a gente ajudar eles a atravessar isso, né, eles vão ser capazes de, na próxima vez, abrir essa caixinha, tirar isso de lá e falar assim, ok, eu consigo, agora eu vou. Até porque já funcionou, né? Isso, Então, exato. ok, alguém me ensinou, já estava lá na minha caixinha. Mas aí quando eu uso aquela ferramenta que eu já usei e que funcionou, então, além de tudo, eu abro aquela caixinha até mais rápido. Eu não Exato. paro e fico ruminando aquilo e sofrendo. Não, eu imediatamente acesso a solução, porque eu já experimentei e eu tive sucesso com aquilo. Nós estamos, na verdade, treinando uma habilidade para a vida. Exato, perfeito. E isso é muito nobre, É, né? perfeito. Mas precisamos estar atentos, Aham. conectados com Sim, eles, né? Porque sim. tudo isso que a gente vai olhando e vivendo com os adolescentes, eu me direciono, por exemplo, para o que você fala sempre a respeito daquele paradoxo, né? Entre a solidão do adolescente que quer ficar no próprio quarto, trancado e tal, e a hiperconectividade. Então, veja, esse adolescente que sofre um bullying na escola e não pode contar para a mãe e para o pai, porque isso não é uma bobagem, isso é um mimimi. Eu também já sofri bullying, meus amigos também falavam isso de mim, e nem por isso eu morri, e esse montão de crenças lá de trás. É claro que ele vai ficar trancado no quarto. Sim. É uma necessidade quase, né? Sim, de proteção, né? Eu preciso Claro, fechar isso daqui, porque claro. assim, já tá dolorido demais, já estão me É, machucando. aham, Eu não preciso de mais alguém me machucando. Então, eu sim. fecho essa porta. Uhum. E muitas vezes, um adolescente que está sofrendo um bullying e não tem espaço nem na escola e nem dentro de casa para falar ou para se abrir, muitas vezes ele usa como recurso as redes sociais, né? Ou os jogos, então as plataformas digitais. Ela entra aqui num lugar que é super perigoso, que é de suprir um tipo de relação social que ele não está conseguindo ter no ambiente presencial. Uhum. Uma coisa que eu sempre falo que é super importante a gente entender dessa geração é que, assim, para eles não existe o mundo virtual e o mundo presencial. É o mesmo mundo. Eu circulo nesses dois lugares, Sim, né? Então, sim. não é que a vida não é diferente. Eu tenho mais lugares para circular. É isso. Mas é isso que acontece. Então, assim, a hora que ele não está conseguindo estabelecer as relações sociais nos ambientes da escola e de casa, por alguma razão, ele vai para o ambiente virtual. E ali
ele consegue abrir esse leque de relações, porque isso, né, a gente tem mais possibilidades. Vamos supor que ele tem a escola, vamos supor que ele tem uma atividade física, um clube, algo assim, às vezes um shopping, lugares que ele circula. No ambiente digital, ele tem infinitas portinhas ou lugares onde ele pode circular. Então, a chance dele encontrar um grupo, pequeno ou grande, ou com que ele consiga se relacionar, é muito maior nesse ambiente. Só que esse grupo você não conhece, né? E ele vai, na fragilidade que ele tá, ele vai se relacionar com quem der a mão, né? E aí quem escutou. E aí a gente tá sujeito aos perigos todos. Sim. Não adianta. Sim. É como uma criança ou mesmo um adolescente numa escola ou sentado numa praça com uma carinha triste e um adulto se aproxima para conversar, porque isso acontece, né? É um desconhecido e muitas vezes aquela criança vai dar a mão para aquele adulto, porque ela precisa daquilo, ela precisa. É a mesma coisa que vai acontecer com o adolescente. E daí a gente tem os perfis de adolescentes que seguem para um lugar mais violento, né? Então, de começar, quando a gente vê aquelas coisas, por exemplo, daqueles desafios de um adolescente de praticar violência. Então, é a tentativa... Não só isso, obviamente, tem outras questões. Mas, muitas vezes, o primeiro ingressar é pertencer a um grupo. Aqui eu consigo pertencer. Aqui eu consigo ser alguém, aqui eu consigo ser visto, aqui eu consigo ser bacana. Mesmo praticando uma violência. Sim. Né? Tem outras questões envolvidas, obviamente. Claro. Esse é um recorte. Esse é um recorte, exato. E tem outras coisas que, né, assim, tem muitos que vão para grupos de autolesão, por exemplo, automutilação, porque se sentem acolhidos por outros adolescentes também. Outras pessoas, eles entendem que aquilo que eles estão sentindo, aquela dor que eles estão sentindo, outros também sentem. Então, é uma forma de você se reconhecer, ser reconhecido e ser acolhido. Sim, sim. Querendo ou não, né? Quando a gente pensa na automutilação, na autolesão, tem o lugar ali psiquiátrico de sentir ou priorizar a dor física a emocional, mas também tem um comportamento aprendido, né, Carol? Então, eles ouvem outros adolescentes falarem isso, e aí, para pertencer, eu vou dizer que a dor física é melhor que a emocional, vira quase um discurso pronto deles, e é por isso que os adultos talvez mais critiquem os adolescentes, porque com certeza aprendeu isso na escola, com certeza uma amiga falou, mas se ele está reproduzindo algo tão prejudicial à própria vida, tem alguma razão aí. Exato. E a gente precisa olhar isso. Eu sempre falo que para a gente entender o comportamento, né, as ações do adolescente, a gente precisa olhar o comportamento dele. Entender aonde está. A gente só vai conseguir as respostas dos como se a gente olhar o que está acontecendo, a causa. Né? Então, e para isso eu falo que a gente precisa de informação. Né? Eu sempre falo que informação forma. E se a gente tem a informação, a gente vai também criando a nossa caixinha de ferramentas, nós pais adultos, né? Então, o que eu faço? Vamos abrir essa caixinha de ferramenta aqui e ver o que tem. O que eu posso fazer? Como é que eu lido? O que eu faço nessa situação? Mas primeiro eu preciso entender a situação. Todo comportamento quer comunicar algo. Se eu julgar o comportamento sem entender o que ele quer comunicar por detrás dele, talvez eu vire essa grande redoma de crítica atrás de crítica e, portanto, um distanciamento. O adolescente naturalmente vai se afastar um pouquinho da família, porque ele tem que criar a personalidade dele, né? Ele precisa ir visitar outras tribos e talvez aceitar esse processo seja o grande primeiro passo dos pais, né? Se eu aceito que esse distanciamento não significa perder o respeito, não significa desconectar-se dos pais, enfim, a comunicação continua porque eu continuo aceitando ele um pouco mais distante de mim. Quantas famílias na mentoria Mentes Brilhantes, que é especificamente para pais de crianças neuroatípicas, de adolescentes neuroatípicos, antes de eu começar a dar ferramentas, os módulos das ferramentas, eles têm uma aula sobre etapas do desenvolvimento. Perfeito. Se você não sabe qual o que aquela etapa do desenvolvimento, quais são os desafios daquela etapa do desenvolvimento, como é que você vai atuar? É isso, é exatamente isso. Né? Não tem como. E por mais que você tenha as respostas, né, ou que alguém dê as respostas,
Não adianta, se você não compreender, realmente às vezes você vai botar em prática uma, na segunda você não sustenta mais. É isso, Não é tem jeito. exatamente isso. É. Quando não tem identificação, eu não cristalizo o comportamento, Uhum, né? E o perfeito. que que a gente pode pensar se a gente olhar, né, para esse universo da adolescência, porque é um universo, diferente da infância, que apesar de em cada idade ali da infância tem o seu desafio, é evidente, e teremos desafios ao longo da vida inteira, mas a adolescência é um lugar tão formador para a vida adulta. E quantos adultos carregam dores muito profundas por conta dessa adolescência, ou não compreendida, ou não ouvida, ou com pouquíssima oportunidade, enfim. Que você entende que é assim imprescindível? Eu entendo que os pais que estão aqui com a gente são pais que estão afins, estão aqui até agora, ouvindo tudo isso de adolescência, se identificando, meu Deus, eu faço isso, meu Deus, eu já falei isso, meu Deus, e estão aqui firmes e fortes. Entendo que também desejam tá bom, e como que eu posso mudar? Não dá para mudar da noite para o dia Não, tudo, né? Não é um a partir de agora, mas quais são os principais caminhos que talvez as famílias possam começar a adotar? a primeira coisa é a escuta. O adolescente precisa ser escutado. Isso não significa que você vai concordar com tudo que ele está dizendo e que Uhum. você vai fazer amém para tudo que ele pede ou quer, né? Mas ele precisa ser escutado e e a fala dele precisa ser considerada nas decisões a serem tomadas, né? Uhum. Então, ele precisa fazer parte das decisões, de algumas coisas simples da casa, por exemplo, do dia a dia, da rotina daquela família, quanto algumas decisões que dizem respeito a ele e ao grupo dele de amigos, por exemplo, como ir a uma balada ou ir a uma determinada festa, poder fazer determinada coisa que ele quer fazer. Uhum. Eu sempre falo que a gente tem que escolher as batalhas com um adolescente. Não adianta querer brigar por tudo e querer, na força, manter a sua posição, né? Então, o que para você, família, é imprescindível? Você não abre mão. Quais são os valores inegociáveis na sua família? Tá. Aqui eu não vou mexer. E isso tem que ficar claro para o adolescente. E por que Isso. aqui você não vai mexer? Porque para mim, como mãe, ou para mim como pai, avó, o que for, este valor é um valor humano, é um valor social que você vai levar para sua vida inteira, e eu não abro mão de você construir isso daqui dentro da sua casa ou junto com o que a gente pensa. Aqui, talvez eu não ache tão grave assim. Então Uhum. vamos lá, o que você tem para me dizer a respeito? Né? Sim, sim. Entendendo também que, assim, somos de gerações completamente diferentes da geração que eles são agora. Aham. E de épocas de mundo completamente diferentes. Então, eles vivem uma complexidade de mundo muito maior do que a adolescência nos anos 80, nos anos 90, Sim. muito maior, né? E isso tem que ser levado em consideração. Até nessas tomadas de decisões e nessas escolhas de quais são as brigas, quais são as batalhas. Do outro lado, os pais também precisam criar coragem de deixar os filhos adolescentes viverem as situações que Uhum. vão se apresentar, sem medo de que eles possam sofrer alguma coisa, seja emocional ou seja física. Pode ser que sim, aquele adolescente, pode ser que não, né? Qualquer um, mas enfim, o adolescente, a hora que ele sai na rua, que ele precisa aprender, pegar um transporte público, por exemplo, ou andar no bairro dele sozinho, ele está sujeito a alguma violência, Uhum. porque estamos sujeitos à violência, ainda mais na cidade de São Paulo. Sim. Mas como é que eu vou dar suporte para esse adolescente para que ele ande no bairro dele com uma certa autonomia e vá criando autonomia e ganhando capacidade para que do bairro dele ele vá para o próximo bairro e assim ele vai indo até a hora que ele consegue pegar um trem, consegue pegar um metrô, consegue pegar um ônibus, mas eu preciso dar para ele a oportunidade, né? Então, Uhum. Uhum. somos também uma geração de pais que tem muito medo, né, que cada vez mais tem vivido nos condomínios ou nos Uhum. bairros. E é compreensível, isso não é uma Claro, crítica, isso é totalmente compreensível. claro. Mas a gente precisa deixar eles viverem as situações, ou a caixinha de sapato vai viver vazia, e daí o Hum. sofrimento vai ser eterno. E quanto menos ferramentas, menos habilidades eu tiver para lidar com as situações, menos eu vou ser aquele adulto capaz que os pais tanto sonham. Então, deles lembrarem, né, dos pais lembrarem desse adulto que a gente joga de perspectiva nesse adolescente, desse sonho todo, eu preciso deixar com que ele viva as situações, Ele né? tem que se tornar. Ele tem que se tornar. Uhum.
Muito bom. Muito bom. Você anotou tudo aí? Anote tudo. Não anotou, volta e escreve. E a gente sempre fala sobre o caderninho de pais cientistas. Pai de criança e adolescente tem que estudar infância e adolescência. Pai de mentes brilhantes precisa estudar transtornos para a gente saber lidar com eles. Então, esse papo, Carol, é fundamental para pais de adolescentes, pais e mães de adolescentes, para a gente finalmente entender que adolescente não é rebelde, que esses rótulos todos da adolescência, na verdade, nos distanciam da oportunidade de conviver com uns carinhas mega legais, divertidos, criativos e que a gente possa, então, desfrutar desse tempo junto com eles da melhor forma possível. Exato, é um aprendizado, é super um aprendizado. E você falou uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é importante, da gente se aproximar aos conteúdos que o adolescente traz, né, o universo dele. Então, assim, a música que ele gosta, ou as músicas que ele gosta, os locais onde ele gosta, as pessoas que ele segue, quem são? Eu não preciso achar todos horríveis, né? Assim, eu uso aquela pessoa para dialogar com ele, né? Isso é uma ponte de diálogo com o adolescente. A música que ele escuta é uma ponte de diálogo. Então, é muito importante. Muito legal. Anotou mais essa? Carol, muito obrigada. Obrigada pela tua participação, pela tua presença e por nos trazer esse caminho. Porque é um caminho que cada família vai escolher o teu jeitinho de fazer, mas com o direcionamento fica mais leve, né? É isso, que bom, espero ter colaborado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Anote tudo aí e segura na nossa mão para trilhar esse caminho, tá bom? Até a próxima.